Olá, meus queridos alunos do terceiro ano, estamos chegando, pois é, a mais um fim de semana, mais uma semana que se encerra. A gente termina aqui hoje as nossas atividades da semana, mas não vamos deixar que o cansaço vença a gente, tá? Então, lembra de todo dia treinar uma leitura. Se tiver com dúvida, chama o professor ou a professora, que a gente está disponível para ajudar vocês todas as horas, tá? Então, achou uma dificuldade? Procura a gente. Sentiu falta de algum coleguinha? Procura esse coleguinha no grupo, chama ele para conversar. Tem acontecido bastante com o pessoal da minha turma, então os alunos da tia Jéssica também. Caso sinta saudade de algum colega, procura ele lá no grupo, conversa com eles, tira uma dúvida. É sempre bom a gente manter esse contato com os nossos amigos. Para terminar a nossa semana, nós vamos utilizar agora o livro de geografia e depois nós vamos ter uma atividade de ensino religioso para encerrar a nossa semana. Nós vamos continuar no livro de geografia falando sobre as paisagens que são diferentes. A gente sabe que existem montanhas, existem aqueles planos mais ondulados, existem as áreas mais planas, que são utilizadas para diversas coisas. E no livro de geografia de vocês estudaram aí na aula passada de geografia, sexta-feira passada. Hoje já é o último dia da semana, como a semana passou rápido, a gente nem percebeu. Então, a gente viu que a natureza ela pode criar paisagens e o homem também pode modificar alguma paisagem. Então, a natureza própria, através da ação do vento, da chuva, até do passado dos anos mesmo, assim, as coisas vão modificando. Então, a criação de montanhas, os terrenos ondulados ou os terrenos planos, tudo isso foi criação da própria natureza. Só que aí a gente viu também que existem áreas para extração de minério, de plantação. Todas essas ações foram criadas pelo homem. Então, o homem pode interferir nas plantas, na vegetação, interferindo assim na paisagem. E aí a gente vai continuar, a gente parou na página 97 na aula passada, e agora a gente vai continuar na página 98. E a página 98, ela mostra para a gente três imagens de três lugares diferentes, com climas diferentes. Então, a temperatura do ar e a presença ou a ausência de chuva são elementos que também diferenciam essas paisagens. Observa aí essas três imagens. Nós temos a primeira imagem na Groenlândia, nós temos a segunda imagem em Maraú, no estado da Bahia, que é no litoral, perceba aí ó, a praia. E na figura número 3, nós temos a cidade de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. São três lugares totalmente diferentes e nós vamos observar essas três perguntas aí para vocês responderem. Qual é a diferença entre essas paisagens? Então, nós temos que observar o quê? Em uma, você vê pessoas com casaco, em outras ali com a neve, então deve ser ainda mais frio. Na praia, será que eles usam o mesmo tipo de roupa? Então, o clima aí está interferindo em alguma coisa. Então, a diferença entre essas paisagens passa pela temperatura. Um é mais frio, outro é com calor. Então, elabora uma resposta bonita para essa primeira questão. Na segunda questão, por que deve ser mais difícil morar na Groenlândia? Então, quanto mais frio é, quanto mais baixa é a temperatura, mais difícil deve se viver na neve, né? Mas aí eles também já estão acostumados. Lá eles passam a maior parte do tempo com a presença de neve, então deve ser mais difícil por isso, né? E por que você acha mais fácil viver em locais com uma paisagem semelhantes à página 2 e 3? Então, mais uma vez, a gente está falando de temperatura. Então, quando a temperatura é mais quente, nós temos um clima mais ameno, é mais fácil da gente conviver do que no frio extremo, né? Passando para a página 99, nós vamos continuar falando sobre paisagens, só que agora a gente vai observar florestas, campos e desertos, que é a imagem 1, 2 e 3. Elas podem ocorrer em parte em função da quantidade de chuva. Então, por exemplo, se chove demais em um determinado lugar, a vegetação vai se desenvolver melhor. Então, olhando para essas três imagens aí, onde é que vocês acham que chove mais? Deve chover bem mais onde tem árvores, porque a árvore ela mantém uma umidade no ar, ela purifica o ar, preserva essa água dos rios. Perceba ali que esse rio tem uma mata bem próxima à margem dele, o que faz com que esse rio se mantenha preservado. Então, observa aí essas três imagens e resolve essas três questões também no livro, tá?
As perguntas são: em qual dessas paisagens você acha que chove menos? E a segunda diz: em qual você acha que chove mais? E por qual motivo não há plantas na paisagem retratada na imagem 3? Então, a imagem 3 é um deserto que fica na China, e esse local não tem muita chuva. Então, se ele não tem muita chuva, a vegetação não se desenvolve. Na página 100, nós vamos começar a parte de tecendo saberes, ou seja, a gente vai fazer um apanhado geral de tudo que vocês viram na aula passada e estão fazendo nessa aula. Vocês vão observar essas imagens, que são as paisagens naturais, que podem se modificar por diferentes motivos. Nós temos aí o primeiro exemplo, que é na Caatinga, que é o tipo de vegetação que a gente tem aqui no Nordeste. Na época de chuva, percebam aí que tem a época de chuva, leiam as legendas das fotos. E embaixo, na figura 2, nós temos também o sertão do Nordeste da Caatinga, numa época em que esse mesmo rio seca. Perceba que são a mesma imagem. Você dá para perceber pela pedra que está aí, onde o rio está correndo em cima e embaixo, e tem também uma árvore que dá para notar ela lá. Perceba que as plantas da caatinga, ela solta as suas folhas. Isso quer dizer que essa vegetação morreu? Não. Isso quer dizer que ela faz isso para se defender. Para não morrer, ela solta as folhas e preserva a vida dessa forma. Quando chove novamente, rapidamente as folhas voltam a crescer. Dá para a gente observar, por exemplo, aí em Serra Talhada mesmo. Quando está em época de muita chuva, a serra fica bem verdinha. Mas passou muito tempo sem chover, a vegetação solta todas as suas folhas para poder se manter viva. Na página seguinte, que é a página 101, nós temos outra imagem para a gente comparar. Nós temos aí o Pantanal na época da seca, que é essa primeira imagem, e na época da chuva, nós temos aí embaixo, perceba que são em épocas diferentes do ano. Então, nós temos embaixo o mesmo local na época de chuva. Então, perceba que a chuva, o clima, tudo isso interfere na paisagem. Responde mais essas 4 questões da página 101 e, em seguida, a atividade de geografia encerra aí. Nós vamos deixar essa outra parte aí do uso da água, que é na página 102, mais para frente a gente vai passar para a próxima aula de geografia. Terminada a nossa atividade de geografia, guarde o seu livro, pega o seu caderno e nós vamos fazer a nossa atividade de religião. A nossa atividade de religião vai falar de uma data que está se aproximando, que é domingo próximo, que é o Dia dos Pais. Ah, professor, mas eu não moro com meu pai. Ah, professor, mas eu não tenho mais pai. Mas a gente tem sempre uma figura que a gente associa ao pai. O avô, um tio, um padrasto, alguma figura que você tenha a referência de pai. E o que é que você vai fazer? Nós vamos criar uma carta. Meu pai mora longe, eu não vejo meu pai há muito tempo, ou ele mora comigo, e aí fica mais fácil para quem mora com o pai, né? Você vai escrever nessa página do seu caderno qual é a sua melhor lembrança que você tem junto ao seu pai. Faz uma ilustração bonita, faz um textinho bonito, faz uma dedicatória, porque você vai entregar domingo que vem, você vai entregar essa carta ao seu pai, ou ao seu avô, ou ao seu tio, ou a quem você vê como seu pai. Então, você vai escrever uma carta contando qual é a sua melhor lembrança junto ao seu pai. Então, depois que terminar a atividade, está todo mundo liberado para um ótimo final de semana, e aí a gente se vê novamente na próxima semana. Então, tenham todos um bom final de semana. Qualquer coisa, tio Daniel está por aqui, tia Jéssica também. Não esquece de mandar foto. Tio Daniel gosta de receber foto, tia Jéssica também. Então, um abraço e até a próxima semana.